Fala pessoal, estamos aqui nesse cenário diferente porque hoje temos uma convidada especial. Oi pessoal! Oi pessoal! Eu sou a Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror e hoje eu convidei a minha linda, maravilhosa Bella Eichler, do Futurices, pra gente falar sobre obras inspiradas em Frankenstein, que talvez você não tenha percebido. Estamos oficialmente no esquenta para o Frankenstein do Guillermo del Toro, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de outubro. E para já entrar no clima dessa nova adaptação, eu e a Bella unimos forças para montar uma lista de filmes inspirados na obra original, indo do mais óbvio até o menos óbvio. Bom, o primeiro filme é bem óbvio, Frankenstein, de 1931, dirigido por James Whale e produzido pela Universal Pictures. Universal Pictures. Oh, it's Universal. Oh my god. Baseado no romance da Mary Shelley, o longa é estrelado por Boris Karloff como a criatura e é considerado a primeira adaptação cinematográfica de destaque, responsável por definir o visual icônico do monstro que todo mundo conhece hoje. Nessa versão, o Dr. Henry Frankenstein, sim, Henry e não Victor como no livro, é um cientista obcecado por experiências sombrias. Ele rouba partes de corpos para montar um ser completo e tenta dar vida a essa criatura. O problema começa quando seu assistente Fritz derruba o cérebro normal que iriam usar e por engano coloca um cérebro de um criminoso. E é isso que acaba desencadeando a fúria da criatura. As ideias, né? KKK. Do século XIX até o início do século XX, ganharam força diversas teorias criminológicas que buscavam explicar as causas dos crimes a partir das características biológicas do ser humano, como, por exemplo, se a própria composição do cérebro determinasse o caráter criminoso. Óbvio que isso é uma ciência da época totalmente ultrapassada e hoje considerada uma pseudociência bem racista. A obra original da Shelley não faz referência ao tal cérebro defeituoso. O comportamento violento da criatura se dá muito por como ele foi recebido na sociedade, pelo abandono, pela rejeição, o que é muito mais próximo de como a gente entende hoje a criminologia do que como as obras cinematográficas posteriores abordavam, culpando um cérebro incorrigível. Frankenstein de 1931 foi fundamental para o imaginário popular de Frankenstein. Foi ele que criou a imagem clássica do cientista maluco e do assistente corcunda, que aqui se chama Fritz, mas depois ficou famoso com o nome Igor em outras produções. A figura da criatura também se difere bastante da descrição original de Shelley, mas foi a que acabou ficando marcada para sempre no imaginário coletivo. Além dessas mudanças, o filme trouxe várias marcas que não existiam no livro, como a célebre frase "It's alive!", It's alive! que foi tantas vezes utilizada no cinema desde então. It's alive! It's alive! It's alive! E embora a criatura seja chamada apenas de O Monstro, foi esse longa que consolidou a associação do público em chamar o monstro de Frankenstein, muito por conta dos pôsteres do filme. O sucesso foi tão grande que o filme ajudou a consolidar a famosa série dos clássicos de monstros da Universal, Oh my god. que moldou o cinema de terror como a gente conhece hoje. Curiosamente, o papel do monstro chegou a ser oferecido primeiro ao ator Bela Lugosi, o eterno Drácula, mas ele recusou o papel porque não poderia criar sua própria maquiagem e porque o personagem não tinha falas. Viajou. Você pode assistir ao filme alugando no Google Play, Prime ou Apple TV. Ele está se mexendo. Ele está vivo. O segundo filme é O Jovem Frankenstein, uma comédia de terror americana de 1974, dirigida por Mel Brooks. O roteiro foi escrito por Brooks e Gene Wilder, sim, o antigo Willy Wonka e também um provável parente perdido do Cam, do The Bear. Eu sempre pensei nisso. Cara, velho. eles são iguais, velho. Bota a foto aí, edição, que sou eu mesmo. Es igual! Es igual! Além de coescrever o roteiro, Wilder também interpreta o protagonista, Frederick Frankenstein. 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 Isso aí. Neto de Victor Frankenstein. O Gene Wilder tá ótimo aqui, mas o Marty Feldman rouba a cena como o assistente zoiudo. O Frederick é um médico e professor em uma escola de medicina nos States que relutantemente acaba retomando os experimentos do avô, tentando reanimar os mortos. E aqui o assistente Igor também repete o erro clássico. Destrói o cérebro normal de um cientista e santo. O filme descreve assim. E acaba pegando um anormal pra colocar na criatura. Tem até uma fala ótima que faz referência direta ao subtítulo do livro de Mary Shelley. Você e eu vamos dar uma das mais grandiosas contribuições à ciência desde a invenção do
Fogo! Essa frase é uma homenagem ao título completo da obra original, Frankenstein ou Prometheus Moderno. O filme é uma paródia bem engraçada, cheia de personagens caricatos e momentos icônicos. E o Igor é simplesmente maravilhoso. Infelizmente, a gente não descobriu como faz pra ver Jovem Frankenstein na legalidade. Se vocês descobrirem, conta pra gente aí embaixo. It's alive! O próximo da lista é Frankenweenie, uma animação dirigida por Tim Burton e lançada em 2012. O filme é um remake do curta-metragem homônimo de 1984, também criado por Burton. Todo em preto e branco e feito em stop motion, o longa é uma verdadeira homenagem aos clássicos do horror e à própria história do Frankenstein. Assim como no curta original, Frankenweenie conta a história de Victor Frankenstein, um garotinho que perde seu cãozinho Sparky em um acidente de carro. Depois que seu professor de ciências, o Sr. Rizgrowski, dá uma aula sobre bioeletricidade, Victor decide tentar trazer Spark de volta à vida. E ele consegue. Uhul! Parabéns, Victor! Parabéns! 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 Obrigado. Parabéns, parabéns, obrigado. Mas claro, o segredo não dura muito. Um amigo curioso descobre a experiência e espalha a notícia. Logo, toda a cidade fica obcecada pela ideia de ressuscitar seus próprios pets. E como dá pra imaginar, tudo sai do controle. Victor e Spark acabam tendo que salvar o mundo de uma invasão de animais mortos-vivos. Ah, e esse é o filme com aquele gatinho que prevê o futuro pelas necessidades fisiológicas sólidas, digamos assim. É um filme fofinho, nostálgico e emocionante, com toda aquela estética melancólica e charmosa do Tim Burton. Muita gente acredita, inclusive, que o Victor de Frankenweenie é o mesmo Victor de A Noiva Cadáver, só que ainda criança, e que os filmes fazem parte do mesmo universo. Que tem informação? Frankenweenie está disponível na Disney+. Spark, shh, calma, garoto. Eu conserto isso. O próximo da lista é Pobres Criaturas, dirigido por Yorgos Lanthimos, o mesmo diretor por trás de filmes diferentões, que nem A Favorita e O Lagosta. O longa é uma adaptação do romance homônimo de 1992, escrito por Alasdair Gray, e traz um elenco fortíssimo com a Emma Stone, o Mark Ruffalo e o Willem Dafoe. A história acompanha a Bella, uma jovem vitoriana que tira a própria vida, mas é ressuscitada por um cientista excêntrico chamado Godwin Baxter. O bizarro é que ele coloca nela o cérebro do bebê que ela carregava na sua barriga e que sobreviveu à sua morte. O resultado é que a Bella tem o corpo de uma mulher adulta, mas a mente curiosa e inocente de uma criança, o que gera situações tão engraçadas quanto desconfortáveis, já que ela não segue as normas morais impostas pela sociedade. Em determinado momento, ela foge com um advogado e embarca em uma odisseia surrealista de autodescoberta e libertação. A Emma Stone tá simplesmente brilhante nesse filme, e olha que aqui a linha era muito tênue. A atuação podia facilmente cair no ridículo, mas ela entrega muito, né? Pobres Criaturas fala sobre libertação sexual feminina, os limites da ciência e o despertar da própria consciência. Além de tudo isso, é visual e esteticamente deslumbrante. Cada frame parece uma pintura, uma verdadeira obra de arte em movimento. Igual você. Dá pra ver Pobres Criaturas na Disney Plus e também no Prime Video. O próximo da lista é o terrir Lisa Frankenstein, de 2024, que a gente já recomendou por aqui. Dirigido por Zelda Williams, o filme mistura comédia, romance e horror de um jeito bem peculiar. A história acompanha Lisa, uma adolescente solitária, gótica e enlutada pela perda recente da sua mãe. O pai dela se casa de novo e a nova madrasta é praticamente um estereótipo da vilã de conto de fadas. De brinde, a Lisa ainda ganha uma meia-irmã, Taffy, que até tenta se aproximar, mas acaba tornando tudo muito mais complicado. Para lidar com a solidão, Lisa passa boa parte do tempo no cemitério da cidade. É lá que ela se apaixona por um jovem vitoriano que está morto e enterrado há mais de 100 anos. Imagina o cheirinho. O beijinho desse... O bafinho. Essa boquinha eu já beijei. Até que um dia esse rapaz putrefato volta à vida, mudando completamente o destino de Lisa. O filme é divertido, sombrio e cheio de referências ao universo gótico e adolescente. Tem uma trilha sonora incrível, um visual todo estilizado e um humor ácido que eu pessoalmente adorei. Eu também. Você pode assistir a Lisa Frankenstein no Prime Video. Send it back. No? I love it. It's not really my style.
E agora a gente entra nos filmes um pouco menos óbvios. O sexto da lista é o famosíssimo Blade Runner de 1982, dirigido pelo mestre Ridley Scott. Eu tirei a parte que você fala mal de Prometheus, porque eu amo Prometheus, tá? A história se passa em novembro de 2019, em uma Los Angeles decadente e futurista, sufocada pela poluição, pelo consumismo excessivo e por um sentimento geral de esgotamento da humanidade, não só físico, mas também moral. Nesse cenário, muitos são encorajados a abandonar a Terra e buscar uma nova vida em colônias espaciais, tentando escapar do colapso do planeta. Tanto Frankenstein quanto Blade Runner exploram a criação da vida, os limites éticos da ciência e a responsabilidade do criador diante da criatura. Nos dois filmes existe uma pergunta central, afinal, o que realmente torna a gente humano? No filme, o replicante Roy Batty confronta o seu criador em busca de respostas, movido por raiva, dor e sentimento de abandono, assim como a criatura faz com Victor Frankenstein no romance de Mary Shelley. Os criadores, tanto Victor quanto Tyrell, compartilham o mesmo traço. São narcisistas, obcecados por poder e curiosidade, desejam brincar de Deus, mas não sabem lidar com as consequências das suas criações. A genialidade da Mary Shelley se mostra presente aqui, mais de 100 anos depois da publicação do seu romance. O filme está disponível para aluguel no YouTube e também na Apple TV. Na TV Maçã. TV Maçã. All those moments will be lost like tears in rain. O próximo filme é Edward Mãos de Tesoura, de 1990, dirigido por Tim Burton. A história acompanha Peg Boggs, uma vendedora que por acaso descobre Edward, um jovem que vive isolado em um castelo sombrio no alto de uma montanha. Ele foi criado por um inventor que morreu antes de concluir sua obra, deixando-o com tesouros afiados no lugar das mãos. Por causa disso, Edward não consegue se aproximar das pessoas com naturalidade, embora use sua habilidade para criar cabelos esculturais e jardins em forma de animais fantásticos, encantando a vizinhança. Mas a doçura e ingenuidade de Edward acabam sendo exploradas. Aos poucos, ele passa de objeto de fascínio a alvo de medo e hostilidade, um retrato claro de como a sociedade rejeita o que não compreende e o que deixa de ser útil. Pra mim, esse é o filme que melhor captura a sensibilidade da criatura original de Mary Shelley. Tanto Edward quanto o monstro de Frankenstein nascem sem maldade, e eles são seres essencialmente inocentes, mas a rejeição constante e o olhar cruel do outro acabam moldando neles a imagem de monstros. Edward teve por um tempo o afeto do pai, o inventor, mas ao perdê-lo, ele fica completamente só e busca conexão com o mundo humano. Conexão essa que só existe até certo ponto, até o preconceito falar mais alto. Já a criatura de Frankenstein conhece a empatia apenas por um breve instante, ao conversar com um homem cego, antes de ser descoberto e enxotado violentamente. No fim, ambos têm destinos semelhantes. São abandonados pelo mundo, fadados à solidão, e não por sua natureza, mas pela incapacidade humana de enxergar além da aparência. Você pode assistir a Edward Mãos de Tesoura na Disney+. Hold me. I can't. O oitavo e último filme da lista é nada menos do que Jurassic Park, de 1993. Um ano lindo, porque além de ser o lançamento dessa obra maravilhosa, foi o ano em que Bia nasceu. Dirigido pelo nosso amado Steven Spielberg, o filme conta a história de John Hammond. Você colocou o sobrenome de todo mundo aqui, né? O filme conta a história de John Hammond, um bilionário que cria uma ilha habitada por dinossauros trazidos de volta à vida a partir de um DNA pré-histórico. Um grupo seleto de visitantes é convidado a conhecer a ilha. Os paleontólogos Alan Grant e Alice... Alan! Meu Deus, eu babei, velho. Os paleontólogos Alan Grant e Alice Sattler e o matemático Ian Malcolm. O Hammond garante que tudo é totalmente seguro, mas claro, quando rola uma queda de energia ali, eles descobrem aos poucos que talvez fosse melhor ter deixado o passado no passado. O principal paralelo com Frankenstein é que em ambas as histórias a gente tem criadores movidos por arrogância científica e um complexo de superioridade tão grande que não medem as consequências das suas ações, causando danos irreparáveis. Suas criações fogem do controle e nenhum dos dois parece se responsabilizar por elas. É nesse filme que temos a famosa citação que pode ser aplicada a muitas situações dentro e fora do cinema. Seus cientistas estavam tão preocupados em saber se podiam que não pararam para pensar se deviam.
Tan, tan, tan. As duas obras fazem a gente questionar quais são, afinal, os limites da ciência. E o que mais o ser humano vai criar só pra depois descobrir que não consegue controlar. Seja por lucro, como no caso de Jurassic Park, ou só por puro narcisismo, como no caso de Frankenstein. Se você quiser explorar... Se você quiser explorar ainda mais essa conexão entre as obras, tem um vídeo muito legal chamado Jurassic Park é Frankenstein com dinossauros, da Antônia Carlota, que aprofunda todas as semelhanças entre as duas obras. É bem legal. A gente vai deixar o link aí na descrição. Seus cientistas se preocuparam tanto se podiam conseguir que não pensaram se deviam. Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho, curte, comenta aí que ajuda muito segue o canal, Bela, segue a Bia, segue a mim, segue a todo todos, mundo, segue todo aí, mundo, faz os é comentários aí. maravilhoso, E a gente isso aí, adorou, a se gente você gostou gostou, a gente vai fazer muito de muitos vocês, mais, é mas só se vocês gostarem. Esse é o Que Horror. Eu falei isso em algum momento? Não.